Olá, caros alunos, eu sou o professor Guilherme e hoje nós estudaremos o limite da soma da progressão geométrica, na qual nós chamaremos apenas de S. Só recordando que se eu chamar Sn seria a soma dos n primeiros termos de uma PG. Quando eu chamar apenas de S seria a soma dos infinitos termos de uma PG. Eu sei que isso parece ser um pouco estranho, porque como que nós somaremos os infinitos termos de uma progressão geométrica? Isso só será possível se nós trabalharmos com uma razão que estiver no intervalo entre -1 e 1. Por quê? Note esta PG, por exemplo. O primeiro termo é 1 e a razão dela é meio. Cada termo está sendo multiplicado por meio. Então, imaginem eu estender essa PG, seria 1/8, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64, tendendo ao enésimo termo, né? O último termo seria 1 dividido por um numerão. E 1 dividido por um numerão, ele é igual a 0,00000, um montão de 0, 1, que esse valor tende ao valor 0. E a partir do momento que eu começo a somar 0 no infinitésimo termo, o valor da soma não muda o seu valor. Então, partindo da soma dos n primeiros termos de uma PG, tá? Eu vou calcular o limite da soma dos n primeiros termos de uma PG, onde esse n ele vai tender ao infinito, ao enésimo termo. Então, daqui nós teremos a seguinte situação. O limite da soma dos n primeiros termos com o expoente tendendo ao infinito seria o A1, que multiplica 1 menos q elevado ao infinito sobre 1 menos q. Eu sei que isso parece um pouco estranho, porém, infelizmente, eu não vou poder detalhar com grande precisão em função de necessitar do cálculo diferencial e integral visto em curso superior. Mas voltando a repetir, lembrando o que seria a razão entre -1 e 1 tendendo ao infinito. Volto a repetir, seria 1 elevado a um numerão, que seria 0,00001 ziriguidum de 0, 1, que ele tende ao valor 0. Ou seja, a partir do momento que eu pego esse q e elevo ao infinito, esse termo aqui ele vai tender ao valor 0. Consequentemente, né, nós teremos que a soma dos infinitos termos de uma PG vai ser dado por A1, 1 menos 0, que é 1, 1 vezes A1 vai dar o nosso próprio A1, sobre 1 menos a razão Q. Então, essa fórmula permite a gente somar os infinitos termos de uma PG. Então, por exemplo, a soma dos infinitos termos desta PG seria dado por A1, que no caso vale 1, sobre 1 menos a razão, que no caso vale meio, ok? Então, daqui nós teremos que a soma dos infinitos termos vai ser dado por A1 sobre 1 menos meio vale meio. E 1 menos meio acaba resultando em 2. Obrigado pela atenção e bons estudos.